Já parou para pensar que quanto mais a gente aprende, mais solitário se sente? É curioso, não é? A gente imagina que o conhecimento aproxima, que entender mais nos conecta às pessoas. Mas não é bem assim. Na verdade, ele nos afasta. Você entra numa roda, todo mundo rindo de algo que não faz o menor sentido para você, falando de assuntos que parecem vazios, superficiais, sem profundidade. Você sorri e concorda, finge que está ali, mas por dentro está em outro lugar, pensando no que não foi dito, nos padrões que ninguém enxerga, nas perguntas que ninguém ousa fazer. E de repente percebe, está sozinho. Não fisicamente, mas de um jeito que dói mais. Esse é o preço oculto da inteligência. Um custo que ninguém avisa, um isolamento que não vem de ser diferente, mas de enxergar diferente. Vou te contar uma coisa sobre pessoas inteligentes. Algo que talvez explique por que você se sente assim. Inteligência não é só saber mais, é perceber mais. Ligar pontos que os outros não veem, seguir pensamentos até suas conclusões lógicas, mesmo quando elas incomodam. E aí está o problema. As pessoas não querem ir até lá. Elas não querem questionar o jogo, querem jogá-lo. Não querem analisar a máscara, querem usá-la. Não querem saber se o rei está nu, querem elogiar o tecido. Mas você não consegue evitar. Você vê os fios soltos das contradições, os acordos tácitos que todos fingem serem verdades absolutas. E quando você aponta isso, mesmo que seja de leve, as pessoas se incomodam. Não porque você esteja errado, mas porque está certo. E estar certo sobre coisas que elas não querem encarar te torna perigoso. Então elas se afastam. Não de propósito, talvez. Não por maldade, mas se afastam. Param de te chamar, mantêm as conversas rasas, te chamam de intenso, exagerado, sério demais. E você aprende a guardar suas ideias. Aprende a simplificar, a falar meia-verdade, a rir de piadas que não achou graça, a concordar com opiniões que não compartilha. Aprende a se esconder, porque descobriu que a honestidade plena é suicídio social. Que ser autêntico é sinônimo de solidão. Que ser você mesmo é estar sozinho. E assim pessoas inteligentes se veem numa situação estranha, cercadas de gente, mas profundamente isoladas. Falando, mas nunca sendo realmente ouvidas. Presentes, mas nunca inteiras. Não é que você se ache melhor que ninguém. Isso não tem nada a ver. Na verdade, você daria qualquer coisa para se encaixar, para se importar com o que elas se importam, para encontrar sentido nas conversas que elas têm. Mas não consegue. Você viu demais, pensou demais, foi longe demais na toca do coelho, para voltar e fingir que a superfície é tudo o que existe. O que as pessoas não entendem sobre a inteligência é que ela não é um dom que se pode largar. Não é uma chave que se desliga. É uma lente pela qual você enxerga o mundo para sempre. Não dá para deixar de ver os padrões depois de enxergá-los. Não dá para esquecer o que se sabe. Não dá para voltar às respostas simples depois de entender a complexidade. A maioria das pessoas ainda vive nas respostas fáceis, nas narrativas limpas, nas ilusões confortáveis. Elas acreditam no que mandam acreditar, querem o que mandam querer, temem o que mandam temer. Não porque sejam burras, mas porque é mais fácil, mais seguro, menos solitário. Mas você não consegue mais fazer isso. E é por isso que está sozinho. Agora, aqui vai o interessante. Essa solidão que você sente vem em fases. E entender essas fases pode te ajudar a perceber que não há nada de errado com você. Você só está acordado num mundo que ainda dorme. A primeira fase é a confusão. Você é jovem talvez ou acabou de despertar. E começa a notar coisas que não batem. Os adultos dizem uma coisa e fazem outra. A sociedade prega a verdade, mas castiga a honestidade. As pessoas falam em bondade, mas praticam crueldade quando ninguém está olhando. E você pensa, será que só eu vejo isso? Será que estou perdendo alguma coisa? Será que todo mundo entende algo que eu não entendo? Então você se esforça mais. Estuda as pessoas, observa, analisa, tenta decifrar as regras do jogo. Todo mundo parece saber instintivamente, menos você. Mas quanto mais você entende, menos sentido faz. As regras são arbitrárias, o jogo é manipulado, e todos fingem não perceber. É aí que chega a segunda fase, a frustração. Você tenta explicar o que vê. Aponta as contradições, faz as perguntas que expõem as ilusões, diz as verdades que todos pensam, mas ninguém fala. E o que recebe em troca? Resistência, negação, hostilidade. Dizem que você está exagerando, sendo negativo, estragando o clima, complicando as coisas. E você percebe, elas não querem saber. Não são curiosas, não buscam a verdade, buscam conforto. E a sua inteligência, a sua honestidade, a sua clareza ameaçam esse conforto. Então você para de compartilhar. Para de tentar se conectar. Se recolhe.
Chega então a terceira fase, a aceitação. Você aceita que a maioria nunca vai te entender, que seus pensamentos são complexos demais, sutis demais, incômodos demais para conversas casuais, que sua profundidade será confundida com escuridão, seu silêncio com arrogância, sua solidão com superioridade. Você aceita que vai passar a maior parte da vida se sentindo sozinho, não porque há algo errado com você, mas porque processa o mundo de um jeito diferente. Estranhamente, essa aceitação traz uma espécie de paz. Não felicidade, talvez, mas paz. Você para de esperar que os outros cheguem até você, para de tentar se traduzir em termos mais simples, para de fingir normalidade para uma plateia que nunca vai aplaudir. Você simplesmente é. Sozinho, sim. Autêntico, isolado, talvez. Solitário, com certeza. Mas não está mais mentindo. E aqui está o belo dessa fase. É quando você começa a encontrar os seus. Não muitos. Não sempre. Mas às vezes aparece alguém que fala a sua língua, que vê o que você vê, que não precisa de explicações porque já entende. Essas conexões são raras, mas são reais. E você descobre que uma conexão verdadeira vale mais que 1000 superficiais. Esse é o paradoxo da solidão inteligente. Aquilo que te afasta da multidão te aproxima dos poucos que importam. E tem mais uma coisa que talvez mude completamente a forma como você vê essa solidão. E se ela não for um defeito? E se a sua inteligência não te amaldiçoou com o isolamento, mas te libertou? Miss Being Alone. Porque a solidão que você carrega não é um vazio, é um território. E territórios, quando explorados, revelam paisagens que a multidão nunca enxergará. Você já parou para pensar no que acontece quando deixa de lutar contra essa solidão? Quando, em vez de tentar preenchê-la, você simplesmente a habita. Não é rendição. É reconhecimento. É como descobrir que a casa que você sempre tentou fugir era, na verdade, o único lugar onde podia ser inteiro. E mais, que as paredes que você achava que te prendiam eram, na realidade, o que te protegia do barulho lá fora. A inteligência não te isola, ela te concentra. Ela filtra o mundo até restar apenas o que realmente importa. E o que sobra? Menos ruído, menos máscaras, menos concessões. Menos pessoas, sim, mas também menos ilusões. Menos conversas vazias, mas mais diálogos profundos. Menos multidões, mas mais encontros verdadeiros. Você não perde conexões, você as purifica. E nesse processo descobre algo extraordinário. Que a qualidade de uma vida não se mede pela quantidade de vozes ao seu redor, mas pela intensidade com que você ouve a sua própria. E aqui está a ironia mais cruel e mais bela. Aqueles que mais sofrem com a solidão são justamente os que mais a evitam. Eles se agarram a qualquer relação, qualquer validação, qualquer distração, porque não suportam o silêncio. Mas o silêncio não é o inimigo. O inimigo é o medo de enfrentá-lo. Porque é no silêncio que você encontra as perguntas que ninguém mais se faz. É nele que você ouve os pensamentos que ninguém mais tem coragem de pensar. É nele que você descobre que não precisa de plateia para ser real. A sociedade te diz que você precisa de mais amigos, mais likes, mais aprovação, mais barulho. Mas a inteligência te sussurra outra coisa, que você já tem o suficiente. Que você é o suficiente. Que a companhia mais leal que você terá na vida é a sua própria mente, e que se souber escutá-la, ela nunca te abandonará. Você pode passar noites inteiras mergulhado em ideias, devorando livros, questionando o mundo, e acordar no dia seguinte mais vivo do que nunca. Porque para você, a solidão não é uma prisão, é um laboratório. Um lugar onde as coisas mais importantes são criadas. E quando finalmente entender isso, algo muda. Você para de se desculpar por ser quem é. Para de se encolher para caber nos espaços que não foram feitos para você. Para de pedir permissão para existir. Você simplesmente é. E isso, mais do que qualquer validação externa, é o que te torna inquebrável. Porque a verdade é esta: o mundo não foi feito para pessoas como você. Ele foi feito para quem se contenta com respostas fáceis, para quem prefere o conforto da mentira ao desconforto da verdade, para quem troca a profundidade pela superficialidade porque é mais seguro. Mas você não se contenta. Você não se conforma. Você não aceita. E é exatamente por isso que mesmo sozinho, você nunca está realmente só. Porque a solidão inteligente não é ausência, é presença. Presença de si mesmo, presença das ideias que só você pode ter, presença de uma vida vivida sem filtros. E quando você para de fugir dela, quando para de tratá-la como um fardo e começa a vê-la como uma força, algo extraordinário acontece. Você se torna imune. Imune às opiniões que não importam. Imune às críticas que não te definem. Imune à necessidade de agradar. Imune, acima de tudo, ao medo de ser quem você é.
E essa imunidade não é fraqueza, é poder. O poder de quem não precisa mais se esconder. O poder de quem não precisa mais se explicar. O poder de quem finalmente se aceitou. Então, se você está lendo isso e se reconhece, saiba de uma coisa: sua solidão não é um erro. Ela é um sinal. Um sinal de que você está vivo de um jeito que a maioria das pessoas não está. Um sinal de que você enxerga o que os outros não veem. Um sinal de que mesmo quando se sente sozinho, você carrega dentro de si um universo inteiro. E esse universo, ele não precisa de plateia. Ele não precisa de aplausos. Ele só precisa de você. De você inteiro, sem desculpas, sem concessões. Porque no fim das contas, a solidão inteligente não é sobre estar sozinho, é sobre estar livre. E a liberdade, meu amigo, é o único luxo que vale a pena ter. É entender que a solidão não é um vazio, mas um espaço. Um espaço que só você pode preencher com o que realmente importa. Porque no fundo, a única pessoa que precisa te entender é você mesmo. E quando você alcança isso, quando aceita, quando abraça essa verdade sem medo, algo extraordinário acontece. Você deixa de estar sozinho para sempre. Porque a solidão inteligente não é ausência, é escolha. É a coragem de dizer sim para si mesmo quando o mundo insiste em dizer não. É a certeza de que sua companhia é suficiente, de que suas ideias não precisam de validação, de que seu caminho não precisa de multidões para ser legítimo. E essa liberdade, ela não tem preço. Ela é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, quando a noite chegar e o silêncio parecer pesado, lembre-se, você não está vazio. Você está cheio de tudo que os outros não tiveram coragem de ser. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder.